frequentemente ouvi o mestre falar sobre a prática da medicina. Em várias ocasiões, ele falava sobre Jinab Kalim, de suas habilidades na medicina dos velhos dias e de como ele tratava aqueles que o procuravam com problemas médicos. O próprio Abdu'l-Bahá havia anteriormente prescrito medicação àqueles que buscavam seu aconselhamento. Porém, Bahá'u'lláh lhes disse que tais práticas médicas deveriam cessar, de modo que os crentes não desenvolvessem o hábito de consultar qualquer um que não fosse um profissional de verdade, ou de receber conselhos médicos de alguém que não fosse de um médico qualificado. A intenção era que fosse compreendido e aplicado o versículo: quando enfermos, recorrei a médicos competentes. Apesar disso, e embora todos soubéssemos que, devido a este versículo abençoado, o curador de todas as enfermidades espirituais não interferiria em casos de distúrbios físicos, sempre que alguém ficava doente e, ao final, perdia todas as esperanças de recuperação pelos meios convencionais praticados pelos médicos, era costume buscar a cura no limiar de Abdu'l-Bahá, implorando: ó tu, panaceia de todas as nossas dores incuráveis, ó curador de todas as nossas enfermidades e aflições. Como no oceano de compaixão e amorosa bondade daquela quinta essência de generosidade, não havia lugar para negligenciar um pedido ou recusar um apelo, e como ninguém jamais saíra de mãos vazias ou desapontado, então, através do uso de alguns meios ou abordagens materiais, Abdu'l-Bahá concedia cura ao suplicante. O que era ainda mais espantoso é que também os não-Bahás, os quais não tinham conhecimento dos princípios e crenças da fé, recorriam ainda mais que os crentes ao bálsamo curador do Mestre, nunca perdendo a esperança na eficácia da cura prescrita. Um dos remédios prontamente disponíveis a Abdu'l-Bahá e que podia ser prescrito livremente a qualquer pessoa era uma mistura celestial de sabor delicioso. Não passava de um molho feito de romãs do jardim de Rizvã. O mestre o prescrevia ao paciente dizendo: este molho é preparado a partir de romãs colhidas de árvores no jardim de Rizvã, abençoadas pelo olhar da abençoada beleza. Se sua eficácia era devida ao próprio paciente, ao remédio ou à vontade de Abdu'l-Bahá, não posso dizer. Tudo o que sei é que a experiência mostrava que essa panaceia celestial e saborosa curara muitos pacientes aflitos. Esse assunto se tornara um tópico frequente de conversas na casa dos peregrinos. Outro dos métodos de cura de Abdu'l-Bahá era por meio da dieta ou simples redução na quantidade de alimento consumido. Isto é, claro, está de acordo com o conhecimento científico atual.
Mas a terceira forma de cura daquele médico das almas era um método específico. Nenhum psicólogo pôde jamais compreender ou descobrir seu mistério, a menos que ele fosse um daqueles crentes verdadeiros e sinceros que entendiam o poder do sobrenatural e possuíam corações puros e radiantes. Contarei agora as histórias de duas pessoas, um crente e um não-Bahá'í. Um foi curado por meios materiais e o outro sem o uso de tais meios. O crente que foi curado sem o auxílio de qualquer meio físico era ninguém menos do que eu mesmo. E a história é a seguinte: nos dias em que o hoje já falecido Dr. Arastu Khan residia na Casa dos Peregrinos, sofri durante 3 ou 4 semanas de uma doença que causara o aparecimento de diversas bolhas e abscessos por todo o meu corpo. Embora a doença persistisse e a dor insuportável aumentasse, eu ainda me recusava o quanto podia a suplicar a cura para Abdu'l-Bahá. O doutor recorreu a toda a sua gama de habilidades baseada em sua longa experiência, mas sem sucesso. Os homens mais velhos da comunidade vieram auxiliá-lo, chegando até a sugerir remédios, mas a dor persistia. Certa noite, a dor se intensificou e meus gemidos e lamentos incessantes tanto perturbaram e incomodaram os peregrinos que às 2 da manhã, finalmente, concordamos em enviar Aka Muhammad Hassan, o servo da Casa dos Peregrinos, até a casa de Abdu'l-Bahá para pedir seu auxílio em meu nome. Não posso dizer se Abdu'l-Bahá estava dormindo ou acordado àquela hora da madrugada, pois quando Muhammad Hassan voltou, eu tinha adormecido. No dia seguinte, acordei por volta do meio-dia, me sentindo livre da dor. Ao final da tarde, percebi que podia me mover sem muitos problemas. Como durante os 25 ou 26 dias em que estivera enfermo e nos poucos dias em que realmente fiquei de cama, eu não havia estado na presença de Abdu'l-Bahá. Decidi caminhar, mesmo que lentamente, rumo ao Darbarhané. Na porta de entrada, me encontrei em sua presença. Abdu'l-Bahá perguntou sobre minha saúde e concedeu-me palavras de bondade e simpatia. Decidi que era uma boa hora para pedir por uma cura definitiva. Ele observou: muito bem, mas deves se submeter à sangria. A palavra sangria quase me matou de medo e, assim como uma criança mimada, levantei os ombros e comecei a resmungar algo para demonstrar que não suportava a ideia da lâmina e da retirada de sangue, especialmente o meu sangue. O mestre respondeu: bem, quero enviá-lo para enfrentar espadas e estás com medo de perder algumas gotas de sangue? Permanecendo fiel à minha natureza de tagarela imprudente, repliquei: até essa hora chegar, Deus é mais misericordioso. Além disso,
Se eu quisesse ser curado pela tortura da sangria, por que traria meu caso ao mestre? Abdul-Bahá sorriu, começou a caminhar e continuou a falar. Assim, minha última cura definitiva aconteceu dessa maneira e não envolveu qualquer meio material. Agora, a história da cura por meios materiais é esta. Sheikh Saleh, um rico e bem conhecido líder da comunidade dos drusos, que na época estava com 80 ou 90 anos de idade, era o cônsul persa em Aca. Ele tinha um filho, Sheikh Mahmud, com cerca de 60 anos de idade, que era um dos clérigos líderes dos drusos e morava a certa distância de Aca. Com problemas no nervo ciático, Sheikh Mahmud foi levado para Aca, mas todos os doutores de lá falharam em curá-lo. A dor derivada da irritação do nervo ciático, contudo, aumentava diariamente. Ouvimos dizer que Sheikh Saleh já havia apelado a Abdul-Bahá para a cura de seu filho, mas não recebera uma resposta do mestre. Dessa vez, ele se ajoelhou, tocou o manto de Abdul-Bahá e, chorando ruidosamente, rogou: imploro a ti pela recuperação de meu filho. Seu choro e lamento foram tão profundos que finalmente Abdul-Bahá aceitou o apelo e me convocou à sua presença. Naquela época ainda não havia qualquer menção ou pensamento sobre meu possível estudo futuro de medicina ou que algum dia eu pudesse realmente me tornar médico. Ao chegar à sua presença, Abdul-Bahá disse: Sheikh Mahmud, filho de Sheikh Saleh, está seriamente enfermo. Tu deves curá-lo. O pensamento do famoso molho de romã me veio à mente. Perguntei ao mestre o que deveria fazer. Ele me disse: pegue um pedaço de emplastro de mostarda, borrife um pouco de essência de ópio e coloque-o no local dolorido. Eu não sabia o que era a essência de ópio, mas achei que o farmacêutico saberia o que era. Assim corri até a farmácia de Akar Hussein Aski. Sheikh Saleh seguiu-me vigorosamente, ainda que mancasse muito e rezasse durante todo o caminho. O emplastro de mostarda foi facilmente identificado e comprado, mas a essência de ópio permanecia um mistério sem solução. Eu fiquei perdido. Então, após pesquisar um pouco e como último recurso, confiando plenamente em Deus, coloquei 19 gotas de láudano líquido sobre o emplastro, corri até a casa do paciente e coloquei-o sobre o local dolorido. Como não tinha outras instruções, não esperei para avaliar os resultados. No dia seguinte, ouvi que o paciente tivera uma noite confortável e na manhã seguinte tivera um grande desjejum. 2 dias depois, eu o vi na presença de Abdul-Bahá, expressando sua gratidão e recebendo permissão para regressar a casa. Naquele momento, Abdul-Bahá estava lhe explicando que a expressão
Ercolnessá, nervo ciático, frequentemente utilizada, estava incorreta e que o termo correto e original era Ercolness. Essas são memórias do Dr. Yunis Khan, em seu magistral livro Memórias de 9 anos em Acre.